dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as questões agrárias do Brasil e do mundo, né? Uma introdução de agricultura, não só aqui no Brasil, mas também em todo o planeta Terra, a importância da agricultura, o desenvolvimento tecnológico que envolve ela, falar um pouquinho sobre transgênicos, temas mais polêmicos, né? Então vamos começar a aula aí. Valeu, galera! Vamos lá então, pessoal, vamos começar aí. Cauendre, mete bala aí, faça o seu discurso do dia para motivar a turma e vamos para uma aula bem sossegada, bem tranquila. Bora lá, Cauendre. Fala aí, galerinha, beleza? Então, estamos aqui depois de muito tempo, um dia depois da libertação, do dia da libertação do Brasil, que ele tornou independente aí, saiu do colo da mãe e agora está trilhando o seu caminho sozinho pela eternidade. Igual a gente, estamos aqui no colo do nosso querido professor, que está guiando a gente para o caminho da eternidade eterna, que vai levar a gente para um mundo de realizações e profissionamento e tudo isso aí, tá ligado? Porque tudo tem um começo e o fim é a gente que trilha, porque no final dos tempos nós vamos olhar pra trás e vai falar assim, caraca, ô louco, os caras aí, velho, ajudou nós, tá ligado? Daí a gente vai falar assim, né, sem eles eu não era nada, agora nós tá aqui no topo do topo, com lado a lado, porque é isso aí, o verdadeiro líder ensina os outros a liderar. É isso mesmo, galera, tamo junto aí, é nóis. Aê! Boa, boa, É boa, isso aí, muito mano. bom. Gostei, Cauendre, inspiradão, foi massa, Ah, valeu. o bagulho é doido. Doido demais. Valeu, então, moçada. Primeiramente, aquele que não pode faltar, matinal de sempre, o salve, salve imprescindível, tchararã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aê, bom dia, bom dia. Ótimo dia para todos vocês. Vamos começar mais uma aula aí. Vamos sempre manter o foco, empolgados aí, tranquilo, calmos, todo mundo no sossego, tá, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar aí a aula 64, aula 65 de vocês, relacionados à atividade agrícola pelo mundo, tá? Então, como que ela se desenvolveu por todo o planeta Terra aí, também puxando um pouquinho aqui para o lado brasileiro, tá? Sempre usando como exemplo nosso, claro. Tudo bem? É uma aula, assim, bem tranquila, ela é bem light, não é cansativa. Falar de agricultura é legal, nós já tivemos isso no segundo colegial, vocês lembram muito bem, né? Então, aqui nós vamos ter esse momento aí, bem suave. Vamos começar então, pessoal. A importância das atividades agrícolas. Peguem seus cadernos, canetas, vamos fazer as anotações cabíveis. Fechou? Bora lá então. Quais são essas importâncias? Começando uma introdução fácil para vocês. A atividade agrícola ou agropecuária, que é agricultura e criação de animais juntos, né? É a mesma, presta atenção, é a mais representativa fonte de alimento para o ser humano. Então, essa atualmente, nos dias atuais, é onde o ser humano mais retira a sua fonte de alimento. Desde que nós deixamos de ser nômades, devido à prática de agricultura e da pecuária, da agropecuária, né? E nos possibilitou fixarmos a determinadas terras por termos ou conseguirmos produzir alimentos, o homem ele tem como base da principal atividade agrícola, a principal atividade social, a agricultura. Perdão, atividade social, a agricultura. Isso é importante. Então vamos lá. A importância da agricultura extrapola a esfera da produção agrícola e agroindustrial. Preste atenção, porque ela vai contribuir para o desenvolvimento de uma gama de vários outros setores. Então a questão é, sem a agricultura, muitos setores econômicos, tanto da indústria também quanto do comércio, então tanto do setor secundário quanto terciário, não existiriam. Então, a agricultura, que é um setor primário, a pecuária, que é um setor primário, de extrativismo, né? Ela abastece os demais setores, secundários e terciários. Eu coloquei esse gráficozinho para vocês, para a gente dar uma olhadinha nele aí. Vamos lá? Olha aqui, ó, atividades inclusas no setor do agronegócio. Então, o núcleo agropecuário é onde tudo acontece, na fazenda, na chácara, no sítio, no rancho, na granja, enfim, no pedaço de terra que a pessoa tem produzindo. Ela pode ir para dois lados. Vamos começar do nosso lado direito, né? Vamos começar da jusante, né? Pô, vamos lembrar um pouquinho. Montante é na nascente, é no monte, né? É montante.
Jusante é na Foz, no caso, nós estamos falando do Rio. Então, um procedimento mais acima, mais elevado tecnologicamente, um procedimento não necessariamente tão elevado no lado direito de vocês. Seria, então, a parte da jusante. O que nós temos? Setores agroindustriais. Seriam aquelas indústrias que sobrevivem, por exemplo, de fazer indústria de suco de laranja, né? É um exemplo. Indústria de beneficiamento do soja, do grão de soja. Então, é por isso do soja, não da soja, né? É do soja. Tudo bem? Aqui nós temos distribuição e serviço. Seriam as feiras livres, seriam os ceasas da vida, né? Mais próximos da nossa realidade. São setores que não necessitam de tanta tecnologia para eles estarem funcionando. Também nós temos, então, dentro do núcleo agropecuário, eles também abastecem a montante, que seria a parte mais top da cadeia alimentar econômica, tá? Por que cadeia alimentar econômica? Vamos lá, pessoal. A parte de insumos agrícolas movimentam bilhões por ano no Brasil. Só os insumos agrícolas. Então, vamos lá. Só essa primeira parte aqui, ó, insumos agropecuários. Tá vendo isso aqui? Seria compra de maquinário, perdão, compra de pesticida, fertilizante para solo e assim sucessivamente, tá? Controle de pragas e aí vai. Aqui nós temos máquinas e implementos, que também está dentro dessa gama. Pessoal, tem colheitadeira que hoje no Brasil custa na casa de R$ 1,5 milhão de reais. Colheitadeira. Então eu estou falando de uma parte onde um maquinário pode custar na casa de milhões. Tudo bem? É importante destacar isso para vocês, então. Esse gráficozinho mostra bastante essa questão da atividade, né, do agronegócio, não só no Brasil, mas também no mundo. Joia? Próximo aí, ó. Importância das atividades agrícolas. Vamos lá, pessoal. Importância das atividades agrícolas. Opa, peraí. Aqui, muito bem. O agronegócio é um dos setores que mais se expandiu nas últimas décadas. Isso é um fato, tá? Então, a questão do agronegócio, ela vem crescendo bastante. Isso vem por causa da demanda. E essa demanda que acontece nesse período, ela tem um motivo. O crescimento das potências, né? O crescimento econômico das potências emergentes. Quanto mais as potências emergentes elas crescem, mais elas produzem e também consomem, tá? Mais elas conseguem produtividade, mais elas conseguem também consumir. Fechou? Não podemos esquecer disso aí, ó. Na primeira década do século 21, desse que nós estamos, então ali de 2001 até 2011, na primeira década, né? Houve um grande aumento da compra de terras por estrangeiros no Brasil. Esse período causou, inclusive, uma certa... incomodou, vamos dizer assim, um pouco os líderes políticos brasileiros. E, com isso, eles deram uma congelada no direito de aquisição de terras por estrangeiros. E essa congelada que ocorreu durante a primeira década, que foi ali, então, entre 2001, né? Mais especificamente, começou isso aí, esse movimento começa ali por 2004, né? Mais ou menos, 2005 e vai até 2011, esse movimento para congelar mesmo, peraí, tem muito estrangeiro entrando no Brasil, né, para comprar terras nossas. Está começando a ficar preocupante o negócio. E ela deixou de ficar congelada, começou a haver um processo de liberação, vamos por assim, né? Começou a ter uma liberação a partir de 2017, pessoal. Atenção nisso, tá, povo? A partir de 2017, começou esse processo para liberar um pouco essa venda de terras para estrangeiros. Estava na mão, todo mundo lembra, do governo do Michel Temer, presidente Temer. Ele abriu a fronteira, né, disso aí, começou a discussão, reavivou, ele quis descongelar em 2017, para que depois, realmente, no momento atual que vivemos, nós temos um descongelamento e os estrangeiros estão comprando muitas terras no Brasil. Tudo bem? Então, no momento atual, sim, está tendo a entrada. É importante que vocês também conheçam um pouquinho sobre isso. O Brasil, terras em posses estrangeiros, principais estados no ano de 2010.
Tá? Por que 2010? Porque já estava próximo, já era na época do congelamento, então você já sabia, você já tinha um saldo, um balanço de quanto que os estrangeiros tinham em mãos pertencentes a ele, né? Então, ó, do estado do Mato Grosso, o total do estado do Mato Grosso, quase 20% está na mão dos estrangeiros. 1 quilômetro quadrado em cada 5 quilômetros quadrados no Mato Grosso está na mão do estrangeiro. Em São Paulo, quase 12%, em Minas Gerais, quase 11,5%, né? 11%, aí vamos arredondar para baixo, né? No Mato Grosso do Sul, 10%, quase 11%, e assim vai. Vocês percebam que até no Paraná tem bastante presença de estrangeiros, porque o nosso solo é muito fértil, para eles interessa bastante. A Bahia também tem solo fértil, bastante disponibilidade de água, né? Principalmente no Vale do Rio São Francisco, tá? Então guardem bastante isso aí, é bem importante também, tá? E obviamente que não poderia ficar de fora a região amazônica com 5%, né? O estado do Amazonas. Mas ó, repara, pessoal, o estado do Amazonas e o estado do Pará. Eu estou falando de 2 estados gigantescos que 5% das terras desse estado é muito maior, por exemplo, do que as terras dos 12% do estado de São Paulo, óbvio, tá? Então eu chamo a atenção de vocês para isso. Já tem estrangeiro tomando conta de terra já na região norte também, beleza? Bora lá. Principais sistemas de produção na agricultura e na pecuária, pessoal. Vamos nessa. A prática agrícola implica em uma grande diversidade de maneiras. De como utilizar o quê, pessoal? Como utilizar o solo. Então vamos lá? Além de estabelecer relações entre vegetais e o meio ambiente, então o que você está plantando e o meio ambiente, você precisa saber se naquela região a quantidade de calor é essencial para produzir cana-de-açúcar, por exemplo. A quantidade de frio que é necessária para produzir o trigo, né? É a interação do tipo de planta com o meio. Também existe a interação dos trabalhadores com a terra, o trato que os trabalhadores vão dar e cuidar da terra, e também existe a produção, a relação entre produção e o capital investido, tá? O que você vai investir para você colher. Não tem aquele negócio? Quem faz o investimento acaba colhendo os frutos? Então, você tem que entender esse processo aí e ver como que ele funciona. Joia? Tranquilo? Vamos lá. Para conhecer um sistema agrícola, é preciso considerar 3 fatores. Esse slide ele é bem importante. O primeiro fator, então, pessoal, é a terra, o solo, cuja maior ou menor disponibilidade do mesmo não importa com que tenha desenvolvimento de uma agricultura. Nós temos chácaras que produzem 1.500, chácaras, eu não falei fazendas. Nós temos chácaras que produzem aí na nossa região cerca de 1.500 pés de alface dia. 1.500 pés de alface por dia. Eu estou falando de chácara, eu não estou falando de fazenda. Tá? Então, é reaproveitar, utilizar ao máximo o espaço que você tem na mão, a terra que você tem. Você não precisa ter uma grande terra para conseguir ser um grande produtor. Você pode ser um grande produtor numa pequena faixa de terra. Importante. Trabalho, pessoal, no qual o uso da mão de obra associada ou não à tecnologia. Então, vamos lá. Quem tem dinheiro vai usar tecnologia se quiser. Não é obrigatório. Quem não tem dinheiro não vai usar tecnologia, vai nos métodos tradicionais. Automaticamente, com a tecnologia, você acaba tendo um favorecimento, porque a tecnologia ela vem para facilitar a vida. Tudo bem? Tranquilo? Então, nós temos essa relação aí. Vamos lá. Continuando. Capital, que é aplicado em maior ou menor proporção em insumos. Então, insumos pode ser desde maquinário, tipos de tecnologia que você utiliza para melhorar a produtividade, até mesmo controle de pragas, inseticidas, pesticidas, nutrientes para o solo e assim sucessivamente, tá? Então, quanto mais você investe, tecnicamente, mais você vai recolher, a não ser que os dois aqui de cima não estejam em harmonia, a terra, né, e o trabalho, tudo bem? Não adianta nada você investir um capital absurdo se os dois de cima não estão funcionando. Beleza? Como que eu posso dizer? Um prato cheio para falência. Vamos lá.
Pessoal, agora que vai dar, hein? Biotecnologia, né, e agricultura. Ai, dá até coceira no olho, peraí. Vamos lá. Os avanços científicos e tecnológicos das últimas décadas, em especial na produção de maquinários e insumos químicos, como fertilizantes, teve reflexo significativo nas atividades agrícolas de hoje, contemporâneas. Então, teve um reflexo muito grande dentro dessa parte. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, preste atenção. Quem tem dinheiro está dentro disso. Quem não tem dinheiro vai ter que se virar. Joia? Do jeito mais tradicional. Então, vamos lá. O que é biotecnologia? Oi? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Coisa que para mim é um pouco emergencial, mas não tem a ver com a aula. Fale. Oi? O que é emergencial? Fala. É que minha mãe, desesperada, encontrou um escorpião um pouco pequeno. Ele tem mais ou menos o tamanho de uma falange do dedo. E não matei ele, óbvio. Aí eu peguei, eu virei ele. E ele tá cheio de pontinho branco embaixo da barriga. O meu medo é que ele seja fêmea e isso seja ovo. Posso estar certo? Pode estar certo. Então, e aí, a hora que eclodir, ele leva os filhotes nas costas. Legal. Vou criar uma fazenda de escorpião e fazer um UFC de escorpião, então, professor. Obrigado. Imagina. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o da biotecnologia de novo. Aqui, desculpa, por que eu tirei? Vamos nessa. Aqui, ó, a biotecnologia consiste na manipulação de organismos vivos por meio de técnicas específicas, buscando melhorar as condições de adaptação em determinadas situações e produzir substâncias comercializáveis, tá? Pessoal, eu vou explicar para vocês mais ou menos como isso funciona. A manipulação de organismos vivos, automaticamente você está mexendo na genética dos organismos vivos, tá? Então começa aí a nossa grande questão, né? O nosso grande porquê. Então vamos nessa, pessoal. Todo mundo atenção. Eu vou dar uma ideia para vocês. O solo da região centro-oeste, principalmente ali no Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul, né? São solos mais arenosos, com bastante sulfato de alumínio, por exemplo. Então são solos não muito prósperos, né? Eles são sem nutrientes. E aí o pessoal desenvolveu sementes específicas para esse tipo de solo, para esse tipo de clima, para poder prosperar e ter uma produtividade maior do soja, por exemplo, ou da cana-de-açúcar. Então é interessante porque você consegue modificar uma semente de uma tal forma que se adapte ao clima e ao tipo de solo. Hoje existem laboratórios, como a Embrapa, por exemplo, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, que você manda amostras do seu solo, através da amostra do seu solo, eles vão falar, use essa semente aqui, ou eu vou fazer uma semente para você aqui, assim, para se adaptar a esse tipo de solo. Obviamente, você vai informar também o tipo climático, regime de chuva, etc, etc, etc. Tá? Só para vocês terem uma noção. Então, é muito interessante esse esquema. A adaptação dos organismos vivos através de mutações, tá? Que são provocadas em laboratórios, são feitas através de bases científicas para adaptações das plantas, tá? E assim também são feitos com os animais, beleza? Antigamente, uma galinha que era criada no quintal, que você ficava lá, deixava ela solta, até ela atingir a idade adulta, para poder fazer ela, tal, não sei o quê, na panela e assim sucessivamente, demorava cerca de 90 a 120 dias. Hoje, uma galinha de granja, ela não ultrapassa 45 dias. Tem galinha hoje em dia sendo comercializada com 38 dias de vida e já no tamanho de adulto. Então, assim, você tem o uso de hormônios, você tem o uso de melhora na tecnologia, você tem o uso de melhora na questão também genética do animal, né? Você tem uma série de estudos que favoreceram justamente tudo isso aí. Combinado? Então, bora lá. Uma das grandes contribuições da biotecnologia foi o desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados. Olha que nome bonitinho. OGM.
né? A OGM, organismos geneticamente modificados, conhecidos como transgênicos, né? Trans significa fora, gênico, gen. Então, fora da sua genética normal, foi alterado para se adaptar. Aí vem a questão: faz bem, faz mal, atinge a alguém, né? Será que os alimentos geneticamente modificados, eles realmente fazem mal? Ou eles só fazem mal para quem se alimenta deles? Mas se faz mal para quem se alimenta deles, como pestes, como pragas, como lagartas, por exemplo, se faz mal para quem está acostumado a se alimentar deles, então vai fazer mal para a gente, porque nós também estamos acostumados a alimentar? Isso é a pergunta que todo mundo faz, tá? Eu quero que vocês pensem aí, ao final da aula, depois a gente pode dar uma discutida sobre o mesmo. Vamos lá. De acordo com alguns dados das ONGs que existem aí pelo mundo, são ONGs confiáveis relacionadas ao uso agrícola, tá, pessoal? Existem atualmente 130 milhões de hectares, lembrando que o hectare é 10 mil metros quadrados, tá? Equivale a mais ou menos um quarteirão de 100%, tá? São 130 milhões de hectares de lavouras de transgênico pelo mundo. Isso aí é uma estimativa, tá, pessoal? Então, o transgênico ele já está esparramado por grande parte do planeta Terra. De novo, faz bem, faz mal? Vamos ver aí. Ainda são desconhecidas as consequências dessa mudança para o equilíbrio ambiental, em primeira instância, sobretudo para algumas espécies animais, tá? Que se alimentam desse tipo de planta, incluindo nós, tá? Que interagem com esses vegetais geneticamente modificados. Então, ainda ninguém sabe, ainda não teve aquele processo de uma geração completa usando transgênico, mas usamos transgênicos, sim, tá? Muitas vezes usamos transgênicos sem saber. Nós tínhamos a obrigatoriedade que foi retirada já faz aí 1 ano e meio, mais ou menos, né? Ou um pouquinho mais. Foi retirada a obrigatoriedade de aparecer no produto aquele Tzinho de transgênico dentro de um triângulo amarelo, um Tzinho preto, para avisar, ó, esse produto é transgênico, para você saber que você está consumindo um produto transgênico, tá? Foi retirado isso do produto, tá? Não é mais obrigatório, alguns ainda colocam, né, mas não é a maioria, porque não é mais obrigatório, derrubaram isso aí, beleza? Para facilitar a agricultura e aumentar o consumo das pessoas, sem se preocupar se vai dar certo ou não. A maioria dos países europeus e algumas regiões desenvolvidas do mundo não consomem as coisas transgênicas, pelo menos não que elas saibam, tá? Elas evitam consumir. Então, a gente pode tirar a nossa média. Em virtude disso, vem crescendo o movimento de combate à expansão das áreas de cultivo de transgênicos. Então, as áreas cultivadas por transgênico, elas vêm se expandindo pelo mundo. Beleza, pessoal? Elas vêm crescendo bastante por todo o planeta Terra. Joia? Vamos lá. O uso de biotecnologia também gera atenção, polêmica, porque tende a marginalizar ainda mais os países subdesenvolvidos. A biotecnologia, gente, só vai usar quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro vai continuar na agricultura tradicional. E cada vez mais vai aumentando a distância entre quem está na tradicional e quem se envolve com a própria tecnologia. Combinado? Então, por isso, existem muitos movimentos, muito combate contra o uso de biotecnologia dentro da agricultura. Aí vem aquela pergunta, professor, mas não é bom ter a biotecnologia? Por que os países que têm condição de ter biotecnologia, as pessoas ficam lutando para não ter? Justamente para não aumentar a desigualdade social. É uma ideia de não aumentar, não expandir esse abismo que existe entre o rico e o pobre. Beleza? Entre o país rico, no caso, e o país pobre. Joia, vamos lá. As grandes produções agrícolas, pessoal. Eu fiz agora para vocês, separadinho, porque é uma coisa que de vez em quando pega no vestibular, tá? Então eu peço muita atenção, eu vou fazer bem tranquilo, bem com calma essa parte. É uma parte pequena, tá? Mas é importante destacar com vocês. Então, as grandes produções agrícolas. Vamos começar falando dos cereais. Quem são os cereais?
São plantas das famílias das gramíneas, que possuem os grãos e são muito usados por bilhões de pessoas no mundo, tá? No mundo todo. Principalmente, pessoal, olha aqui, ó, o arroz, o trigo e o milho, tá? Centeio, cevada e aveia vem no segundo patamar, uma segunda prateleira. Mas na primeira prateleira, arroz, trigo e milho, nessa sequência. Combinado? Então, esses tipos de cereais, tá? Cereais são isso aí, tá? Esses tipos de cereais, eles são os mais utilizados no mundo. Repara só essa tabelinha bonitinha aí de 2013 para vocês. Comércio de arroz no mundo. Vamos lá. Os maiores exportadores: Índia, Tailândia, Vietnã, Paquistão, Estados Unidos, Uruguai, Brasil. Beleza? Os maiores importadores: China, Nigéria, Irã, e aí vai, Benin, Iraque, África do Sul, Arábia Saudita. Pessoal, reparem, tudo em milhões de toneladas. Repara vocês que a Índia, ela é o maior exportador de arroz do mundo. Mas quando eu falo que ela é o maior exportador de arroz do mundo, ela é disparada, né? É disparado na frente de todo mundo mesmo. Repara aqui, ó, pessoal, em milhões de toneladas. São 11 milhões e 300 mil toneladas de arroz exportadas, fora o que fica para comer. Beleza, pessoal? Fora o que eles têm ali no processo de comida. Depois vem a Tailândia, que todo mundo fala, pô, a Tailândia é tão pequenininha, ela produz tudo. A Tailândia sabe fazer e sabe aproveitar do seu território para a produção de arroz. Aí, óbvio, com uma população não tão grande perante a China, perante a Índia, né? Mas uma população que trabalha bastante a parte agrícola, acaba também exportando muito, tá? E, lógico que nós vamos chamar a atenção de vocês, ó, para a China, pessoal. Olha a China, fora tudo que ela produz, o tanto que ela importa, tá? Eu estou falando de 2.240.000 toneladas de arroz por ano. Ó, a Nigéria, dá para explicar o motivo, porque é uma região de clima não favorável para a plantação de arroz, e na Nigéria também, assim como no Irã, nós temos a dificuldade de água. Tem o arroz irrigado, né? E tem o arroz seco. O arroz seco, ele é mais difícil, produz menos, né? Mais difícil de lidar, mais difícil de desenvolver a tecnologia dele, né? Plantar ele e fazer ele produzir. Já o arroz irrigado, onde você plantou, sai. Joia? Tranquilo? Agora chama atenção aqui, ó. Comércio de trigo também em 2013, maiores exportadores. Atenção, ó. Olha aqui para mim, ó. Estados Unidos é o maior exportador de trigo do planeta. Olha só que interessante, os caras também têm, então, agronegócio de ponta, tá? Estados Unidos exporta, Canadá exporta, principalmente o sul do Canadá, tá, pessoal? A região de Winnipeg, né, que fica ali no centrão, meio puxado para a costa oeste ali do Paraná. Eita febre, do Canadá. É uma região que produz muito trigo. E o clima também é extremamente favorável para esses dois países, tá? A França exporta bastante, olha que estranho, né? Um país de dentro da Europa sendo um grande exportador. Mas o legal é que a França, por exemplo, ela vai exportar, né? Ela exporta para Portugal, ela exporta para Espanha, ela exporta ali para a região dela mesmo, mas só que não deixa de ser exportar, tá? Temos a Austrália, Rússia, Alemanha e Ucrânia. Agora, eu faço o destaque para vocês aqui, ó, Brasil. Nós importamos, pessoal, muito trigo, principalmente da Argentina. Nós estamos em segundo lugar como maiores compradores, né, importadores de trigo. É só pensar, tudo que a gente come vai trigo, cara. Tudo que a gente come vai farinha de trigo, né? Massa, a gente come demais, bolo, pão, né? Pensa naquele bolinho gostoso com aquele bolinho de fubá, por exemplo, não é, que vai com, como é que chama? Com aquela goiabadinha dentro, assim, né? Pensa numa lasanha bem feita, 4 queijos, tal. Agora, na hora do almoço, falando disso, é uma delícia, né? Então, só para vocês perceberem como que funciona essa questão do agronegócio com grãos. Vamos falar do próximo item. Próximo item são as leguminosas. Presta atenção. As mais
plantadas e consumidas no mundo são... Opa, errei ali, eu coloquei a soja, é o soja, tá, pessoal? Foi erro meu, tá? É o soja, o feijão, a ervilha, o amendoim, o grão de bico e a lentilha. Então, o soja, no primeiro plano, feijão e ervilha são os mais consumidos. Aí, numa segunda prateleira, nós temos o amendoim, o grão de bico e a lentilha. Combinado? Tranquilo? Então, vamos lá. Essas sementes leguminosas, atenção, são também chamadas de grãos de vagem. Joia? Então, essas aqui que nós falamos também são chamadas de grão de vagem. Pô, professor, mas você falou de leguminosa, eu pensei que você ia falar apenas leguminosa. Mas olha aqui, ó. Eu separei um negocinho para vocês para a gente entender melhor aqui. Vamos falar primeiro aqui do soja. Vamos lá. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, sempre brigando com os Estados Unidos. Essa briga aqui, cara, é eterna, tá? Aí, olha o segundo colocado, que é a Argentina, a distância na produção em toneladas que são exportadas. Não chega nem perto. Então, a briga vai ficar sempre esses, tá? E os maiores importadores do soja vem a China, obviamente, né? Porque é uma base alimentar muito próspera, o soja tem bastante proteína, então ajuda bastante, tá? Depois, bem longe, 60 milhões de toneladas a menos, nós temos o segundo lugar com a Alemanha. Isso é o que chama mais atenção nessa tabela, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, não confundam grãos de cereal com sementes. Então vamos lá. Grãos e cereais, aveia, arroz, milho, centeio, cevada e trigo. Tira o print dessa tela que é importante. Semente, feijão, ervilha, amendoim, ou soja, grão de bico e lentilha. Então, grãos é uma coisa, sementes são outra. Tá? Atenção. Vamos lá, bora para o próximo slide. Hortaliças, pessoal. Ó, é uma coisa que eu lembro na minha faculdade, quando a professora falou, nós vamos ter aula de hortaliças. Eu falei, beleza, ela chega com uma batata. Eu falei assim, meu Deus do céu. A mulher falou hortaliça. Na minha cabeça, inocente, veio lá, alface, essas coisas, né? Não estou errado, mas ela chegou com batata justamente para atrair a nossa atenção. Ela falou assim, e isso ela falou desde a época da faculdade, né? Olha aqui, ó. A batata é um tipo tubérculo, tá? De hortaliça. Destaca-se como o produto agrícola mais importante e amplamente produzido no mundo. Em mais de 100 países plantam batatas, tá? Sendo cultivadas tanto em regiões tropicais como regiões temperadas e subtropicais. A batata ela consegue se adaptar nas mais diversas formas climáticas. Então, por isso que ela tem esse acesso a essa gama de países que plantam batatas, que é um tipo de hortaliça que, para mim, na época, eu lembro que eu fiquei assim, em estado de choque, né? Eu falei assim, rapaz do céu, batata é hortaliça. Nunca mais olhei para batata do mesmo jeito, né? Agora, olha só, existem outros vários tipos de hortaliças, como, por exemplo, então eu vou fazer isso para vocês, tá? Porque era uma coisa que eu fiquei depois muito curioso em saber. Eu falei assim, eu quero saber todos os tipos de hortaliças, né? E na época não tinha a internet no celular, essas coisas todas, então você tinha que pesquisar na biblioteca lá da UEL, né, da Universidade Estadual de Londrina. A gente ia para a biblioteca para descobrir, e ela fez a gente fazer um levantamento das hortaliças. Foi bem legal, cara, e explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Então vamos lá. Primeiro, as verduras, que é, para mim, o esquema de hortaliça. Aí eu fui entender que hortaliça é o grupo e o subgrupo são as verduras. Beleza? Então vamos lá. Alface, chicória, agrião, rúcula, almeirão e etc. Tá? Tudo que vocês verem de folha. Flor. Eu nunca ia imaginar isso, tá? Flor. Então, alcachofra, brócolis, couve-flor e assim sucessivamente. Beleza. Né, para mim também foi outra classificação que eu tinha achado muito estranha, mas tudo bem, tá valendo. Fruto, tá, pessoal? Nunca me passou pela cabeça, nunca, que um tomate fosse uma fruta, tá? Lógico, vocês têm aula com baita de um botânico, né? E, além de tudo, o Pedrinho, ele domina muito disso, vocês já deveriam saber. Mas só que
Na minha época, eu ficava assim, a mulher falou assim, quiabo, pepino, tomate, é fruta. Eu falei assim, não é fruta, gente. Fruta para mim é maçã, banana, etc, né? Na minha ideia, né? Mas olha aqui, ó, fruto. Abóbora, berinjela, chuchu, jiló, pimenta. Pimentão, meu amigo. Pimentão é fruta, né? Pepino, quiabo e tomate. Nós temos que mudar aquele negócio lá do, como é que chama? Stop, né? Que você coloca a fruta. Agora vocês têm um monte de opção de fruta aí, ó. Tira o print da tela, vocês vão ganhar no jogo do stop lá, né? Facinho. Raízes, pessoal. Batata doce, beterraba, cenoura, mandioca, nabo, rabanete. Olha, dentro da minha ignorância também, na época da faculdade, eu ia colocar como raízes também a batata. Mas só que batata não é. Batata é esse aqui, ó. Tubérculos, né? Batata, inhame, aí vai, tá? E é outra coisa, assim, para mim, eu fiquei, nossa, cara, olha que coisa louca, né? Coisa louca. Cará também entra ali. E bulbo, pessoal, a tal da cebola, né? Cebola que não pode faltar, um bifinho acebolado, assim, bem frito, chapeado, com uma cebola por cima, arroz, feijão, uma batata frita, salada, meu Deus do céu, hein? Ó, batata, né? Então, ó, falei cebola, falei batata, uma saladinha com alface, um fruto, cadê? Um tomate, um pepino, né? Um pimentãozinho, e aí vai. Tudo bem, então, pessoal? Tranquilo? Essa é a descrição das hortaliças que eu queria passar para vocês, tá? Para vocês terem uma ligeira noção aí. Continuando, desenvolvimento da agropecuária, pessoal. Perdão, da agropecuária não, desculpa, da pecuária. A pecuária é uma atividade econômica que visa a criação de animais, a AVA, né? E é direcionada para abastecimento e necessidade de alimentares básicas da população. Então, é tudo aquilo que a população precisa de forma mais básica. De acordo com a forma e como é desenvolvida em uma propriedade agrícola, a atividade pecuária, também a agricultura, né? Então, não só a pecuária, mas também a agricultura pode ser. Primeiro formato, lembra disso? Extensiva. Quando desenvolvida com o gado solto, grandes extensões de terras, com baixo nível de investimento, no campo tecnológico de produção. Seria aquele que não tem tanto dinheiro para investir, então vai soltar o boi no pasto e deixar. É aquela típica carne mais dura, que o boi anda mais, ele faz mais exercício, tem menos gordura, a carne vai ficando mais rígida, tá? E nós temos também aqui, né, o segundo item, a intensiva. Quando desenvolvida com gado confinado, um elevado nível de investimento, então, ó, o gado já confinado, ele não fica andando, ele fica restrito a um lugar. Já com elevado nível de investimento tecnológico, né, além de contar com uma reprodução por inseminação artificial e manipulação genética para melhorar cada vez mais a espécie, fazer o gado ficar cada vez mais carnudo, né, com mais carne, e automaticamente, ou então com mais leite, se você pegar um gado leiteiro, né, e produzir cada vez mais com cada vez menos animais. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para a próxima tela? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa tela. A extensiva e a intensiva. E ela serve tanto para pecuária quanto para agricultura. Aqui eu coloquei, para fechar a aula com vocês, pessoal, eu coloquei um gráficozinho bem interessante mostrando sobre os bovinos, suínos e aves, né? Os maiores produtores de animais do mundo, tá? Os maiores produtores de animais do mundo. Olha, aqui é uma sacanagem, né? A União Europeia, que junta todos os países da União Europeia e fazem, aí ele aparece ali na terceira posição, por exemplo, na produção de bovinos. O maior país produtor de bovinos, Estados Unidos. O segundo maior, o Brasil. Joia? No Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia, pessoal, existem cerca, atualizado, tá? Números de 2018 esse, beleza? Hoje no Brasil existem cerca de 280 milhões de cabeças de gado para comercialização. 280 milhões de cabeças de gado. Tem mais gado do que humano no Brasil, tá? Somos 220 habitantes e tem 280 em gado. Joia? O Brasil também na produção de suínos, o Brasil nem aparecia, pessoal. Isso aqui ele nem estava próximo, tá?
E a estimativa é que o Brasil, ele realmente, ele comece a entrar de fato nesse grande eixo. O Brasil já é o quarto maior produtor de suínos do planeta. Nós estamos atrás da China, a China usa bastante suínos, a União Europeia não precisa nem falar, né? A Alemanha, a França curte uma carne suína muito. Os Estados Unidos come bacon, um café da manhã, almoço, janta, na hora de dormir, no café da madrugada, né? Come muito. E a Rússia também trabalha muito com suínos. Então, nós temos esses países. Vocês vão reparar que a União Europeia, Estados Unidos, Brasil e China aparecem em todos. Aqui, a Rússia aparece na produção de aves. Ela não aparece no bovino devido à questão climática. E aqui, ó, produção bovina. Olha a produção bovina da Índia e olha o consumo da Índia, tá? Então é interessante. A Índia, nós temos a questão religiosa, por isso que eles têm o maior rebanho do planeta. Eles têm o maior rebanho do planeta, mas só que não para produção, tá? O rebanho que vai se criando sozinho, solto na vida. Diferente dos Estados Unidos, que está em primeiro, que ele produz o animal mesmo. Joia? Então vamos lá. Em questão de aves, os Estados Unidos também está em primeiro, a China em segundo, que é uma coisa que não ocupa muito espaço. Aí vem o Brasil também com o terceiro maior produção de aves do planeta. Então somos o segundo em bovino, somos o quarto em suíno e o terceiro em aves, em produção no mundo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais. Vou abrir agora para... Show de bola, pessoal, aula maravilhosa, muito bom, tranquilo, sem nenhum problema. Não esqueçam, pessoal, de se inscrever aqui, ó, né? Dê seu like também e aproveite os videozinhos que eu tô postando para vocês. Fechou, moçada? Muito obrigado, um grande abraço, valeu!